Olá, concurseiro, concurseira, vamos à nossa aula 4 para o concurso da PMPE 2018. Aula de hoje, Guerra dos Bárbaros ou Guerra do Aço, exigência do edital. A aula anterior foi sobre a insurreição pernambucana, a próxima aula sobre a Guerra dos Mascates. Sobre a Guerra dos Bárbaros, vamos analisar o contexto que ela ocorre e seus dois principais conflitos. Às vezes a Guerra do Aço, para alguns atores, é sinônimo de Guerra dos Bárbaros. Entretanto, é interessante analisarmos como sendo um conflito dentro da Guerra dos Bárbaros. A Guerra dos Bárbaros ela é um conjunto de conflitos que ocorrerão entre 1650 e 1720. E dentro desses conjuntos destaca-se a Guerra do Aço e a Guerra do Recôncavo. Vamos ao contexto. Com a expulsão dos holandeses em 1654, a nossa aula anterior, dois grupos causarão resistência ao projeto colonizador da coroa portuguesa. Que projeto é esse? A expansão da pecuária para o interior. E esses dois grupos são o Quilombo dos Palmares e os indígenas, que também apoiaram os invasores. Ou seja, parte desses diversos grupos indígenas que apoiaram os invasores, no caso os holandeses. Quando os holandeses são expulsos, resta o conflito com esses indígenas. E a Guerra dos Bárbaros se trata exatamente disso, o conflito com os índios, que envolveu a expansão do domínio português para o interior do Nordeste, quando lá encontram-se os índios, principalmente tapuias. Então, o projeto expansionista português, ele se depara com a resistência dos índios tapuias. E é importante nós compreendermos o conceito de guerra justa, pois foi um termo muito utilizado para justificar esses ataques contra os indígenas, tendo em vista que o aprisionamento dos índios tinha sido proibido. Entretanto, surge o conceito de guerra justa como um pretexto para tornar escravos esses índios. Guerra justa foi a justificativa ou o pretexto para o aprisionamento dos índios. E qual era esse pretexto? Quando estes, ou seja, os índios, atacavam as fazendas, poderiam ser perseguidos, aprisionados e feitos escravos. Entretanto, nem sempre eles faziam isso. Às vezes ocorria dos fazendeiros simplesmente irem atacar as aldeias indígenas, dizendo que estava realizando uma guerra justa, pois os índios haviam atacado as suas fazendas. Os fazendeiros invadiam as terras dos indígenas e exterminavam os índios, os faziam escravos, sob o pretexto da guerra justa. Então, guerra justa é o aprisionamento dos índios, sob o pretexto de que eles atacavam as fazendas. Ocorreu ataque às fazendas, ocorreu, mas nem todo o aprisionamento e nem toda vez que eles afirmavam que estavam realizando uma guerra justa era necessariamente uma guerra, abre e fecha aspas, justa. Vamos à primeira delas, não dos conflitos, mas o primeiro dos dois que é destacado nessa aula, que é exatamente a Guerra do Recôncavo, que está inserido no contexto da Guerra dos Bárbaros. É um conflito que ocorreu entre 1651 e 1679 no interior da Bahia. Tropas que lutaram em Guararapes. Aula anterior, Guararapes.
1648 e 1649, expulsão dos holandeses. Essas tropas que tinham lutado em Guararapes são convocadas para combater os índios que estavam em conflito com os fazendeiros no recôncavo baiano. Boa parte dessa tropa, qual a que lutou em Guararapes, era composta por índios e negros aliados dos portugueses. Depois de muitos anos de conflito, é solicitado ajuda aos bandeirantes paulistas, que eram experientes prisioneiros de índios, para apaziguar, entre aspas, a situação. Pois esse apaziguar podemos traduzir em linhas gerais como exterminar a população indígena que estava em conflito com os portugueses. Então, o que irá mudar o rumo desse conflito é exatamente os bandeirantes paulistas. O primeiro conflito de maior intensidade dentro da Guerra dos Bárbaros, Guerra do Recôncavo, que ocorre no interior da Bahia e tem a participação dos bandeirantes paulistas. Próximo conflito, Guerra do Aço, que ocorre entre 1680 e 1720. Abrangeu os territórios de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Os índios aliados novamente foram convocados a combater, bem como as tropas formadas por negros. Então, os índios e os negros aliados dos portugueses são convocados para combater os índios que estavam em conflito. Mas, novamente, o fator determinante foi a ação dos bandeirantes. E destaque para Domingos Jorge Velho, um experiente bandeirante paulista. O extermínio indígena foi expressivo, ou seja, o número de mortes de índios nessa Guerra do Aço foi bem superior aos conflitos anteriores. Vendo os indígenas que a sua população estava sendo dizimada, em 1692 realiza um acordo por meio do chefe dos Jandiús, que é uma das diversas tribos que estavam em conflito com os portugueses, sob a chefia do índio Canidé, né? Faz essa aliança com os portugueses, tendo em vista que estavam próximos de ser completamente dizimados. Muitas tribos já haviam sido dizimadas. Apesar desse acordo, outras tribos permanecem em conflito, o que somente em 1720 aí é que realmente há uma drástica queda nos conflitos entre os índios e os portugueses. Guerra dos Bárbaros, portanto, destaque-se dois conflitos, a Guerra do Recôncavo e a Guerra do Aço. E quais foram as consequências? Ao todo, o conflito durou aproximadamente 70 anos, de 1650 a 1720, sendo responsável pelo completo extermínio de algumas tribos indígenas. Ou seja, algumas deixaram de existir, populações inteiras de tribos foram exterminadas. E aqueles que sobreviveram tiveram o seu aldeamento completamente desmantelado. A sua forma de viver mudou, foi alterado completamente. Dessa forma, o sertão nordestino foi definitivamente conquistado para o domínio português, com o seu uso efetivado para a criação de gado. A criação de gado foi o objetivo dos portugueses em
travar essas lutas com os indígenas do interior nordestino, o que era de fundamental importância para a subsistência da sociedade açucareira. Plantações de açúcar no litoral e criação de gado no interior. Vamos agora a um exercício, uma questão que foi da PMPE 2016. Observe que é um texto longo, é uma questão difícil. Alguns candidatos não estão dando a devida atenção ao conteúdo de história, mas atente para essa questão, que ela não é de fácil acerto. É preciso interpretar esse texto e ter um conhecimento anterior acerca da Guerra dos Bárbaros. Se o seu concorrente ele está brincando com a UPE, recomendo a você que não brinque com a UPE, porque ela não brinca. Questões de história estão vindo cada vez mais, aumentando o seu grau de dificuldade. Observe por esta questão da PMPE 2016, do último concurso. Vamos fazer a leitura desse longo texto para poder entender o que é solicitado nas alternativas. Segundo o historiador Pedro Pontoni, que é um dos mais renomados historiadores, se não o mais renomado no quesito Guerra dos Bárbaros, né? Em seu livro ele é destacado pela banca o seguinte trecho do livro: sem dúvida alguma, a compreensão dos povos ditos tapuias, rememorando a aula 1, parte 2, tapuias, os indígenas que habitavam boa parte do interior. Compreensão dos povos ditos tapuias como uma unidade histórica e cultural, em oposição não só ao mundo cristão europeu, mas aos povos tupis, habitantes do litoral. Foi um dos elementos mais importantes da caracterização coeva da unicidade, ou seja, a unidade dos conflitos ocorridos no Nordeste, ao longo das décadas finais dos 600 e início dos 700, no contexto específico do processo de expansão da pecuária e, portanto, da fronteira. De fato, aqui inicia, né, o autor com outra explanação acerca do que tem se caracterizado por outros autores. Agora ele vai se expressar no texto. De fato, a extensa documentação colonial refere-se ao conjunto, ou seja, são vários confrontos e sublevações dos grupos tapuias do sertão nordestino como uma guerra dos bárbaros. Então, os documentos desse período, todos esses conflitos eles vão denominar de Guerra dos Bárbaros, unificando. Ou seja, os documentos da época eles trazem uma ideia de unidade, conforme os autores vinham afirmando. Dessa maneira, situações e contextos peculiares. Por isso, tal como no episódio chamado de Confederação dos Tamoios, inventada pela intuição de Gonçalves de Magalhães, a Guerra dos Bárbaros foi igualmente tomada pela historiografia como uma confederação das tribos hostis ao Império Português, um genuíno movimento organizado de resistência ao colonizador. Câmara Cascudo, que conhecia bem a documentação colonial do Rio Grande do Norte, criticou
atente, o autor ele está corroborando com isso aqui, ó. Pedro Puntoni está corroborando com Câmara Cascudo. Criticou em sua história que, lembrando a dos tamoios, chamavam a Guerra dos Bárbaros romanticamente de Confederação dos Cariris. Não houve plano comum nem unidade de chefia. Ou seja, aqui ele vai contrariar aquilo que vinha sendo afirmado pelos historiadores até então, que houve uma unidade entre os conflitos. Esses conflitos denominados de Guerra dos Bárbaros. Mas o autor ele faz uma crítica e afirma que não houve um plano comum nem unidade de chefia. Eram diversas tribos em situações e contextos peculiares. Feita a leitura do que afirma o texto, vamos às alternativas. Perceba pela leitura do texto que não é um texto fácil, é preciso conhecimento prévio e interpretação para poder responder adequadamente às alternativas. Vamos analisá-las. A partir do texto acima, assinalar a alternativa correta. O autor defende que a existência de uma confederação dos Cariris ou mesmo de uma guerra dos bárbaros generalizada são criações dos historiadores que mal interpretaram a documentação colonial. Será, os historiadores, é isso que ele afirma no texto? Vamos lá, letra B. O autor associa a Guerra dos Bárbaros à Confederação dos Tamoios, defendendo que ambas foram movimentos sociais indígenas contra a colonização. É isso que o autor faz, ele associa e defende que ambas foram movimentos contra a colonização. Letra C. O autor defende a existência de um confronto entre forças da colonização e as populações indígenas sertanejas organizadas em uma frente comum. É isso que o autor defende? Houve uma frente comum unificada entre os indígenas? Alternativa D. O texto defende que nunca existiu um levante indígena sertanejo contra a colonização, tendo sido a Guerra dos Bárbaros apenas uma invenção da historiografia. Como sabemos, é preciso sempre ter cuidado com esses termos que restringem as alternativas. Quando é afirmado nunca, somente, sempre cautela com esses termos, pois a tendência é a alternativa estar incorreta. Letra E. Segundo o autor, por não haver unidade na resistência indígena contra a colonização, essa resistência não teria existido. Começando da alternativa E, ela está incorreta, apesar de que, por não haver unidade na resistência indígena contra a colonização, até esse ponto poderíamos caracterizar a alternativa correta. Entretanto, quando ele diz não teria existido, torna a alternativa incorreta, pois o autor vai afirmar que vão existir vários conflitos. Letra D. O texto defende que nunca existiu. Incorreto. Não é isso que o texto afirma. Ele não afirma que nunca existiu. O autor defende a existência de um confronto entre as forças da colonização e as populações indígenas organizadas em uma frente comum. Também não é isso que o autor defende. Aqui no final do texto está claro, não houve plano comum nem unidade de chefia. Resta a alternativa B e A.
O autor associa a Guerra dos Bárbaros à Confederação dos Tamoios, defendendo que ambas foram movimentos sociais indígenas contra a colonização. De fato, o autor ele chega a fazer essa associação, essa comparação entre a Guerra dos Bárbaros e a Confederação dos Tamoios. Porém, esta defesa ela não se encontra no texto, né? Não tem essa defesa no texto de que ambos foram movimentos sociais indígenas contra a colonização. Ambos foram movimentos sociais indígenas. Sim, eles foram. Mas não há essa defesa do autor no texto. Até porque ele faz uma crítica à invenção do termo Confederação dos Tamoios, restando, portanto, apenas a alternativa A. O autor defende que a existência de uma confederação dos caribis ou mesmo de uma guerra dos bárbaros generalizada são criações dos historiadores que mal interpretaram a documentação colonial. Então perceba, uma alternativa difícil que exigia do candidato conhecimento prévio acerca do tema e atenção na hora de responder essa questão. Portanto, se você não está levando muito a sério a UPNet e o conteúdo de história, eu aconselho você a ter mais atenção, porque são 10 questões e a banca UPNet ela é exigente no quesito História de Pernambuco. Encerramos assim mais uma aula. Um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, a sua inteligência. Invista nela. Estude. Não esqueça, esse material você pode baixá-lo gratuitamente através dos links na descrição, ele em PDF ou PowerPoint, bem como pode baixar esse conteúdo e outros no nosso blog nhconcursos.blogspot.com. Se não escreveu, inscreva-se, estude com afinco e garanta a sua aprovação. Bons estudos e até a próxima.